Excelências, portugueses, o 5 de outubro, tal como a República que permitiu implantar e a democracia que viria a consagrar, é obra de todos os dias. Nunca autocontemplativa, nunca deslumbrada com a efeméride ou com os passos dados. Antes, obra que aprende com as lições do passado e, em particular, que não comete os mesmos erros ou se resigna às mesmas omissões. E que ensinamentos nos não oferecem as décadas vividas desde 1910. Há precisamente 100 anos, em 1918, divisões fratricidas, debilidades partidárias, tratamento errado das Forças Armadas e incapacidade para enfrentar crises económicas e sociais conduziram ao antiparlamentarismo e ao providencialismo de um homem no apelo ao Estado pós-partidário que a si próprio se chamava República Nova. 10 anos volvidos em 1928, na linha dessa brevíssima República Nova e na ressaca da crise financeira, chegaria ao poder quem viria a encabeçar 4 décadas de regime antidemocrático, antiparlamentar, antiliberal e antipartidário. Mais 10 anos, em 1938, testemunharia o crescendo na Europa das forças hipernacionalistas, xenófobas e racistas, prefigurando a guerra que estava a chegar. Era também a crise a levar a soluções antidemocráticas, ou seja, ditatoriais, nuns casos autoritários, noutros casos totalitários. Ainda mais 10 anos, em 1948, assinalaria o contraste entre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e a persistência de um regime cerceador desses direitos em Portugal, ficando claro que sem a efetiva proteção dos direitos fundamentais não há verdadeira democracia. Uma década depois, em 1958, como não recordar a inesquecível campanha corajosa, destemida, quase impossível de Humberto Delgado, a revelar o começo do fim da ditadura, assim como a necessidade de, sem cessar, combater pela liberdade para que ela se possa afirmar. E, no entanto, 1968, outra década passada, assistiria à chamada renovação na continuidade, ou seja, à continuidade no essencial da ditadura, apesar da renovação na liderança. Porque os regimes de poder pessoal são incompatíveis com a renovação nos mandatos, logo ali se descortinava o fim do fim da ditadura. Ou seja, por contraposição, o sentido de que a democracia é tudo, menos o culto e a convicção da perenidade do poder pessoal. Chegava, enfim, a democracia. Não obstante, 1978 seria um ano contraditório. Por um lado, insinuava a primeira participação discreta de diversas áreas políticas no poder. Por outro lado, revelava os riscos das fragilidades dos sistemas de partidos e das ausências de alternativas substanciais de governo. Já 1988 seria tempo de outra lição.
essa europeia, ou se quisermos europeia e portuguesa, porque Portugal, nos primeiros anos da sua integração nas comunidades, assumira entusiasticamente a sua opção europeia. E para muitos, cá dentro e também lá fora, os amanhãs cantavam um fim da história, equivalente a uma felicidade eterna, que os fundos, geridos em estabilidade, garantiriam a caminho do futuro, permitindo augurar um futuro eterno de paz e de progresso. Visão esta que duraria até 1998, o culminar da dupla crença na Europa imparável, para além das desigualdades remanescentes e dos problemas vizinhos, e no Portugal duradouramente imune às crises. As crises que precisamente 2008 traria no seu bojo, sem que a Europa entendesse a tempo que lhe seria impossível ficar imune ao cataclismo financeiro vivido do outro lado do Atlântico. E se a Europa não entendia, como haveria de entender Portugal? Mais de um século de lições úteis para todos nós. Lições de como não há verdadeira democracia sem democratas. Não há verdadeira democracia sem direitos do homem e liberdade. Não há verdadeira democracia sem condições económicas e sociais que lhe confiram legitimidade e exercício. Não há verdadeira democracia sem permanente combate às desigualdades, à pobreza, à corrupção das pessoas e das instituições. Não há verdadeira democracia sem sistema político dinâmico e gerador de alternativas. Não há verdadeira democracia sem atenção a entidades estruturantes como as Forças Armadas. E porque somos hoje, ainda mais do que sempre, Europa, não há democracia sem a Europa muito mais exigente para consigo mesma. A Europa das pessoas, a Europa do crescimento, a Europa do emprego, a Europa de mais justiça social, a Europa de abertura, a Europa de multiculturalismo, a Europa de renovação de estruturas e de pessoas, a Europa de pedagogia constante, a Europa de visão de médio e longo prazo. Vale a pena recordar estas e outras lições num tempo em que a Europa terá de demonstrar que quer um futuro muito diferente do passado de há 100 anos. E em que Portugal terá de afirmar em permanência a qualidade da democracia, a inovação e a proximidade no sistema político, a consistência do crescimento económico, a equidade do sistema social, a capacidade para atrair os que não querem partir ou partiram e querem regressar, para oferecer horizontes que o poupem, que nos poupem a tentações radicais, egoístas, chauvinistas ou xenófobas. As mesmas tentações que já lembrei em 25 de abril passado, perante a incompreensão de alguns, mas que continuam a multiplicar-se um pouco por toda a parte. Ora, uma democracia cada vez mais forte é essencial para concretizarmos a verdadeira ideia para Portugal. A ideia de que tanto se fala e tantos buscam. A saber, ser plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. O voto poderá ser, no ano que nos espera, um caminho fundamental, na Europa como em Portugal, para a expressão dessa vontade coletiva. Mas não é o único caminho.
Todos os dias se constrói ou se destrói a democracia. Todos os dias se constrói ou se destrói o 5 de outubro. A que ela se encontra hoje constitucionalmente ligada. Saibamos nós, todos nós, pelo voto e pela prática de cada dia, dar vida a esta celebração, para que o seu sentido seja cada vez menos evocação protocolar e cada vez mais expressão de desígnio nacional. Viva a República, viva a democracia, mas, sobretudo, viva Portugal!